Olá, muito boa tarde. Está entrando no ar o nosso Liberdade de Expressão deste sábado, hoje, dia 5 de abril de 2025. Apresentação minha, Matheus Mitterer. Na produção de áudio, o Paulo Barbosa. Na produção de vídeo, o Misael Lima. E também na direção geral do Mauro Roberto Valmórbida. E no programa de hoje vamos falar da 5ª Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que aconteceu na última quinta-feira. Este que é um movimento muito importante de várias entidades aqui da região de Joaçaba e também do Juizado do Trabalho. Eu recebo a juíza do Trabalho, doutora Lisiane Vieira, e também o professor e responsável pelo SER3 da UNOESC, professor João Proner. A gente vai debater muito sobre a saúde do trabalhador e a importância da prevenção, principalmente na questão de acidentes no trabalho. Tudo por conta do nosso Abril Verde, mês de abril, então, que é um mês de conscientização e prevenção de acidentes no trabalho. Primeiramente, doutora, obrigado pela sua presença aqui no nosso Liberdade de Expressão. Importante falar, né, sobre a saúde do trabalhador, do que, como juíza, está diretamente ligada, né, à questão, né, da saúde do trabalhador, acidentes no trabalho e tudo que envolve o trabalhador em si, né, doutora? Obrigado. Isso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. A Justiça do Trabalho, desde o ano 2004, vem recebendo essas ações de indenização por acidente de trabalho, o que nos aproximou desses eventos. E o que a gente percebeu? A grande maioria não é um acidente, e sim algo que poderia ter sido evitado com medidas já conhecidas, né? Disso surgiu o programa, o Trabalho Seguro, que existe desde 2012, que é uma ação institucional da Justiça do Trabalho, e o nosso objetivo, a nossa missão é criar uma cultura de prevenção, fazer com que esses eventos a cada dia deixem mais de acontecer. Também recebo o professor João Proner. Professor, obrigado pela sua presença. Você que também é responsável pelo SER3 agora, né, da UNOESC, toda uma região, né, que a gente já conversou sobre isso também, né, é um centro de reabilitação, mas falando também, né, doutor, sobre a questão da prevenção, né, para que não aconteça, né, problemas no trabalho. Perfeito. Obrigado, Matheus, obrigado pelo convite, né? Então, o SER3 da UNOESC de Joaçaba, ele foi instituído por meio de uma política pública, né, a nível de governo federal, que traz recursos e subsidia uma equipe de atendimento multiprofissional com uma interação, né, com uma atuação interdisciplinar, e que ela tem por objetivo justamente atender aos pacientes, usuários, né, do Sistema Único de Saúde, da nossa macro-região, nos 3 níveis de deficiência: na deficiência física, na deficiência intelectual e na deficiência auditiva. O que nós encontramos nesse primeiro período, nós implantamos a política pública na UNOESC em outubro de 2024 e nós estamos com ela rodando já em plena atividade, né, com equipe completa e tudo mais. E uma das condições que nos levou também a estar conversando com o público voltado à saúde do trabalhador é que boa parte desses usuários hoje que estão nas nossas filas de atendimento são trabalhadores ou são trabalhadores responsáveis por alguém menor, né, que muitas vezes está em atendimento. Então, de certa forma, a saúde do trabalhador acaba impactando diretamente nos atendimentos que nós também realizamos via SER3. E esse é nosso chamado para o dia de hoje, né? Doutora, tu que é gestora do programa Trabalho Seguro aqui da região, como é que foi desenvolvida, então, essa 5ª conferência, né? Conferência que acontece municipalmente, regionalmente, depois de forma estadual, aí passa para a fase nacional, né? Como é que ela foi desenvolvida aqui na nossa região? Então, o SUS ele tem essa característica, né, desde a sua instituição pela Lei 8.080, que é a participação da população, dos usuários nas políticas públicas. Então, qual que é a ideia? Que os trabalhadores usuários tenham voz, né, possam apresentar os seus anseios, né, apresentar as suas necessidades a nível local, depois macro-regional
E depois as propostas vão sendo encaminhadas e discutidas até chegar ao nível nacional. Eu vou te dizer assim, eu não fiquei até o fim, né? Eu participei mais da abertura, mas é muito bonito ver esse processo acontecendo de modo democrático, muito debatido, muito discutido. O professor João ficou até o fim, ele pode depois comentar mais sobre as propostas, né, sobre os debates, mas a ideia é essa, a ideia é ouvir quem está lá na base, o usuário, o que ele precisa, o que ele anseia, para que esse anseio seja considerado na política pública. Professor, essa questão, né, que ela falou dos anseios, são propostas que são apresentadas durante a conferência, várias propostas, não há um limite de propostas, e dessas propostas, aí sim um limite que são elegidas, né, para ser levados então adiante nas outras conferências. Isso, existem as etapas, né, existem as etapas municipais, existem as etapas regionais, ontem foi uma etapa regional, né, da Conferência Nacional. Daí vem a etapa macro-regional, depois a etapa estadual, e aí sim vão para as etapas para a etapa nacional, na verdade. Então, os municípios trouxeram ontem, por meio das suas atitudes, posições, proposições, né, algumas propostas dentro da etapa regional. Essas propostas foram lidas, né, pela equipe e passaram pelo crivo de todos que lá estavam. Né? Então, na conferência de ontem, na etapa regional, nós tínhamos, como a doutora Lisiane bem falou, usuários, nós tínhamos profissionais de saúde, gestores, né? E que todos tiveram acesso a essas propostas e puderam contribuir com a melhoria das propostas, com a edição das propostas, ou com a própria rejeição de propostas, né? Ou até mesmo novas proposições, que por muitas vezes alguns municípios observaram naquele momento, por meio das próprias palestras que foram proferidas e tudo mais, né, a possibilidade de inserir uma nova proposta. Então foram inseridas novas propostas e a partir disso, então, chegamos ao final do dia com 39 propostas e destas, até por uma questão regimental, apenas 20 poderiam evoluir para a próxima etapa, então, que é a etapa macro-regional, que vai ser feita, se não me engano, no próximo mês agora, na cidade de Concórdia. A partir disso, algumas que você pode citar que são relevantes aqui para a nossa região, que foram aprovadas? Como te falei, nós estávamos conversando antes aqui, foram muitas propostas, então assim, lembrar especificamente de algumas fica um pouco difícil hoje sem o documento em mãos, né? Mesmo que ele não é um documento ainda pronto, né? Mas assim, falou-se muito em propostas de evolução na atenção primária na saúde do trabalhador, falou-se muito em propostas da evolução que nós temos dos modelos de avaliação em saúde entre o modelo biomédico para o modelo biopsicossocial, inclusive em saúde do trabalhador. Falou-se muito em relação à parte de levantamento epidemiológico dos pacientes e a base desse levantamento epidemiológico de pacientes ou de usuários ou de trabalhadores em relação aos seus acometimentos na região. E falou-se também sobre a parte da notificação, né? De que maneira nós podemos melhorar ou aprimorar essa parte da notificação para que não só a informação tenha um caminho de subida, né? Da base para o Ministério, mas que isso retorne em algum momento por meio de investimentos, né? Que a partir dos investimentos, do levantamento de necessidades, que as políticas públicas elas conseguem destinar investimentos, né? Para que a gente consiga mitigar, minimizar ou até eliminar condições de saúde mesmo, né, ou de doença no ambiente de trabalho. Para a gente entrar nessa questão da saúde em si do trabalhador, quais são os maiores problemas hoje que são identificados? Aqui na nossa região? Isso, doutora. Então, aqui nós tivemos durante um longo período uma quantidade grande de trabalhadores acometidos por lesões que a gente chama LERS, né, ou DORTS, que são as lesões osteomusculares relacionadas ao trabalho, principalmente em frigorífico, né? Então, tinha uma patologia que era muito, muito, muito frequente, por exemplo, onde era o abatedouro de frangos, que era o túnel do carpo, né, que era bem relacionado ao movimento de corte. Nós tivemos uma ação civil pública aqui, depois nós tivemos uma norma regulamentadora, a NR13,
Isso foi um caminho aí de mais de 10 anos com melhorias. Então, essa patologia, ela não vou te dizer que ela desapareceu, mas assim, aquela grande incidência diminuiu. Claro que nós ainda temos, o professor João vai poder até falar melhor, mas uma grande quantidade de trabalhadores com problemas em coluna, desde cervical, lombar, ombro, né? O número de afastamentos por lesões em ombro. Eu lembro que um ano eu assisti uma palestra do Ministério Público do Trabalho aqui, mas era 70%, né? Então, muito é do trabalho, muito é degenerativo. Então, assim, esse é o perfil. Mas nós ainda temos muito acidente típico, né? E até em setores que a gente já sabe como prevenir, que é o caso, por exemplo, da construção civil, queda de altura. Então, ainda acontecem, né, e a gente tenta identificar o que está acontecendo, por que não se elimina, né? Então, tem tanto a parte do trabalhador, que às vezes, vou subir só para fazer algo muito rápido e vou descer. E só vou pegar um prego ali, 5 metros de altura. E aí, às vezes, acontece o evento. Mas um dado que me chamou a atenção, eu fui olhar as estatísticas, né, no observatório da Fiesc, que tem uma base de dados muito boa, dos acidentes de trabalho em Santa Catarina. Então, o que eu observei ali? Qual é o maior agente causador? Motocicleta. Então, assim, a gente tem hoje um grande número de trabalhadores utilizando a motocicleta para o trabalho. Com esse boom de aplicativos depois da pandemia, né? E assim, pedidos de comida, principalmente. E o maior número de acidentes está acontecendo hoje em Santa Catarina em razão de um acidente de trânsito, né? Isso. Mas que acontece durante o trabalho. Muitas vezes, doutora, para explicar também, quando a pessoa sai de casa para ir ao seu trabalho, já considera-se que ela estaria trabalhando se houver um acidente? Na verdade, assim, a lei da Previdência Social equipara esse acidente a um acidente de trabalho. A gente diz que é um acidente de trabalho em itinerário. Para efeito previdenciário, sim, ok. Entendi. Esse aí vai ser um acidente de trabalho com todos os direitos previdenciários. Auxílio doença acidentário, aí tem uma questão de carência, né? Que mesmo que seja uma pessoa contratada há uma semana, tem direito ao benefício, recolhimento do FGTS, garantia de emprego por 12 meses quando receber alta. Mas para efeito indenizatório, não teria como responsabilizar o empregador. Sim. Né? Então, assim, são duas faces diferentes. Sim. Mas no caso do motociclista, sim, porque ele está a serviço. Aí, se ele estiver a serviço, é um pouco diferente, porque aí o que tem na lei? Como é uma atividade de risco, inclusive quem usa motocicleta para o trabalho tem direito adicional de periculosidade, porque é uma atividade de risco reconhecida. A responsabilidade aí é objetiva. Então, aí, assim, o empregador teria o dever, inclusive, de indenizar, salvo se comprovar que foi por assim, que a gente chama de culpa exclusiva, né? E ele invadiu a outra mão e deu de frente com uma carreta. Né? Então, mas fora isso, se foi uma derrapada em razão da condição de chuva, tal, é a responsabilidade objetiva. Doutora, é bom entrar nessa seara também, né? Porque o doutor João é fisioterapeuta, então ele atende trabalha muito na reabilitação, né? Questão, né, dos acidentes de motocicleta, mas há uma questão nebulosa no Brasil hoje em relação a isso, né? Desculpa, na questão do trabalho, configurar trabalho, porque os aplicativos dizem que não são responsáveis pelos motoboys. Os motoboys querem, né, receber os direitos dos aplicativos. Tá uma questão assim meio... Então, discutida, né? Vai depender, e nesse caso vai depender muito do caso concreto. Esse dado que eu passei, a maior parte dos acidentes com motocicleta é de trabalhador vinculado com registro em carteira, tudo certinho. Tá? Não estou nem entrando aí nessa parte. Cada lugar vai ter uma situação. Aqui, por exemplo, em Joaçaba, eu já usei um serviço de aplicativo, por exemplo, para
para transporte pessoal mesmo. E aí eu observei o quê? Eu pagava direto para o motorista, né? Não havia um terceiro que recebia para depois pagar. Então, vai depender muito do caso concreto para configurar ou não um vínculo de emprego. Aqui, nesse caso, como o pagamento é direto, eu não vejo muito como caracterizar um vínculo de emprego. Mas isso tudo vai depender de cada caso, né? Contratos assinados e demais coisas. Não só isso. Eu acho que o que configura mesmo a ausência de um vínculo aqui é que o aplicativo é só para facilitar a comunicação, mas o pagamento, a relação do cliente com quem está dirigindo o veículo é direta, né? Não tem um terceiro no meio, no recebimento do valor, entendeu? Sim. João, com relação a motociclistas, né, acidentes, gira em torno de quanto tempo uma recuperação hoje? Dependendo, né, claro, obviamente da gravidade, mas moto, para-choque é testa, a gente brinca, né, então não... Olha, a gente não tem como prever, né, um tempo necessário para a reabilitação. O que a gente vê sempre que nunca é um prazo pequeno, né? Nunca é uma semana, 2 semanas, 3 semanas ou um mês para a reabilitação de um acidente de trânsito, principalmente envolvendo o motociclista, né? Então sempre são acidentes que trazem um período de reabilitação um pouco mais longo ou até persistem com algumas sequelas, né? Muitas delas permanentes, outras transitórias, temporárias, né? Mas sempre são lesões que importam, sempre são lesões que trazem, né, consigo uma quantidade significativa de incapacidades, mesmo que temporárias, né, para esse indivíduo, o que também limita o seu retorno ao trabalho, que aí impacta em outra situação que a gente estava até conversando ontem, né, sobre o quanto esse indivíduo pode ficar em afastamento, qual é a cobertura que ele tem sobre previdência, se ele realmente é um contribuinte de previdência ou não é, para que ele tenha amparo financeiro e social nesse período, né? Que ele tenha acesso ao SUS, e isso desde a Constituição de 88 foi um grande ganho, né? Então, todos os usuários, independente de eles serem contribuintes ou não contribuintes da Previdência, eles têm acesso ao serviço, ao SUS, né? Ao Serviço Único de Saúde, né? Então, Sistema Único de Saúde. Então, não tem... nessa parte da reabilitação, ok. Mas e a outra parte? Né? Como é que ele vai sustentar sua família, ou como é que ele vai ter a renda nesse período, ainda é talvez um grande ponto de interrogação. Considerando que este tipo de lesão nunca é uma lesão de fácil ou rápida reabilitação. Até porque envolve fratura, principalmente, né? Normalmente fratura, mutação, esmagamento, ligamentos, rompimentos, cirurgias, são lesões que normalmente são mais graves. Doutora, nessas questões assim também a justiça busca uma celeridade, né? Sim, dentro do possível, né? Porque geralmente um processo desse demanda perícia médica, né? Principalmente. Claro que vamos chegar naquela questão, só perícia médica. Hoje já se tem um entendimento de que não é só uma questão médica, né? Ele envolve mais do que só há capacidade ou não há capacidade, né? É mais complexo. Aqui em Joaçaba, tá? A gente está conseguindo resolver esse processo em 6 a 8 meses. Mas 6 a 8 meses, né? Aí se houver um recurso, aí isso é 3 a mais anos. É bastante tempo até por conta do trabalhador. Como é que vai sustentar a família, né? É preocupante. Por isso também tem que ter a consciência, né, do motociclista. Saber, né, que tem um prazo para chegar com a comida em determinado local, mas não precisa ser tão rápido assim a custo de custar a vida, né? Eu vou te dizer sim, Matheus, minha experiência aí há 23 anos já. Dificilmente um acidente ocorre só por culpa do empregador ou só por culpa do trabalhador. Geralmente há uma inobservância de mais do que uma pessoa nas regras de cuidado, né? E é por isso que a gente fala tanto em estabelecer uma cultura de prevenção, né? Uma cultura do cuidado.
E isso tem que ser incorporado. Eu gostei muito das falas sobre atenção básica de atenção primária, né, de saúde, que é a educação, né? Então, assim como... No colégio, na escola. Não só na escola, mas assim como todo o cuidado com a saúde foi incorporado pela população desde ali a época da doutora Zilda Arnes, né, que estabeleceu as pastorais da criança, ferver a água, fazer o soro caseiro, isso foi uma educação que se incorporou. E também na prevenção do acidente, da doença de trabalho, é preciso que essa cultura da prevenção seja incorporada. E aí é por todos, né, e principalmente por aquele que está lá na base, que é o trabalhador, né. Então, essa cultura ela tem que ser absorvida por todos que estão envolvidos no processo. Doutora, muito se falava antes em acidente de trabalho, construção civil, né? Acidente de trabalho era construção civil, né? A gente... o motoboy ali, o motociclista se acidentou, mas parece que pra gente passava, não. É acidente de trabalho. De trânsito, parecia só acidente de trânsito. Mas é um acidente de trabalho. Hoje houve uma redução significativa, né, no estado na questão da construção civil, né? Porque até bem pouco tempo atrás, Santa Catarina tinha níveis alarmantes perante o Brasil com relação a isso, né? Então, o que acontece? Na construção civil nós temos um acidente que ele muitas vezes é fatal, que é a queda em altura, né? Então, apesar da gente ter os meios de prevenção conhecidos, o cinto de segurança, o capacete, todos os EPIs, muitas vezes eles não são utilizados e acabava acontecendo o acidente. Agora que aqui na nossa região, assim, eu tenho a felicidade de ter visto um processo muito bom. Então, a gente teve aquele projeto do Pedrinho, né, na época que ele era do sindicato, o Joaçaba Zero Morte, né, partiu de um número ruim, que era 16 ou 17 óbitos, para 0. No que se investiu? Conhecimento, né? Então, assim, se pegou até trabalhadores que não tinham vínculo empregatício, autônomos, se levou para a sala de aula, fez os treinamentos teórico, prático, então se investiu as nessa normativas, parte. Né? Isso, NR18, NR33, NR35, que são os pontos de acidente, eletricidade, soterramento e queda em altura. Então, se teve um grande avanço e as empresas vieram junto também, né? Então, a gente tem 11 empresas da construção civil que fazem parte do Programa Trabalho Seguro, estão investindo. Hoje, nós temos também um selo do SESI, Obra Segura. Então, nós temos empresas da região que já ganharam o selo, que é uma certificação importante. Então, está sempre se renovando esse investimento em conhecimento. Então, eu acho que isso que é o mais importante de dizer, assim, é o conhecimento sobre prevenção que tem que ser incorporado. Isso os empresários colocaram na cabeça que é importante. Também, até porque custa caro, né? E aí não é só a indenização, é as multas do Ministério do Trabalho, né? Então, sim, incorporaram e então a cada ano estão evoluindo um pouquinho mais. E a importância do sindicato nisso? Fiscalização? Na fiscalização e também é o que a gente colocava durante a conferência, né? O sindicato tem que tomar para si essa questão da segurança no trabalho, né? E da saúde do trabalhador. E os sindicatos aqui da região estão, sim, à frente. Estavam lá o sindicato da indústria da alimentação, o sindicato dos empregados da construção civil, do comércio, estavam lá também discutindo, né? O serviço de saúde também, discutindo aí propostas visando a melhoria da saúde dos trabalhadores. E também cabe ao empregador cobrar do empregado a questão dos EPIs, né? Aí o empregador tem o dever, está lá, né, na lei, de fornecer os EPIs, cobrar o uso, é justa causa, O não uso, sim. Avaliar os riscos, treinar, né? E o empregado tem o dever de observar tudo isso. Importante. Também, como você mesmo disse, esse tipo de acidente geralmente é fatal, né?
Não há uma segunda chance, né? Na construção civil, esses de queda em altura são geralmente fatais, né? E são os três, são três, assim, três riscos muito graves. É a queda em altura, dano elétrico, né? Um acidente com eletricidade ou soterramento. Outro que é fatal, né? Doutor, chega alguma questão dessa, né, junto ao CER3 ali? De acidentes assim ainda? Ou... Na verdade, no CER3 acaba chegando as consequências, né, dos acidentes. Então, nós recebemos, sim, pacientes amputados, recebemos pacientes lá com lesão medular, recebemos paciente com traumatismo crânioencefálico, nós recebemos os mais variados tipos de perfis de pacientes, né, portadores de deficiência. Mas ressalto a importância da fala da doutora Elisiane em relação ao investimento na atenção primária, né? A atenção primária, ela é responsável por muitos avanços na saúde no Brasil. O principal deles, né, e foi graças à atenção primária e tantas outras ações, né, que nós evoluímos lá na década de 70 e 80, assim, 60, 70 e 80, de um perfil de doenças infectocontagiosas, né, para um perfil de doenças, na atualidade, de doenças crônico-degenerativas, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, né, então elas têm mais acesso à saúde, elas têm mais acesso à educação, mais acesso a conteúdo, campanhas vacinais, enfim, tantas outras ações de atenção primária que fazem com que as pessoas não venham a ter uma condição de óbito precoce, né? Então, graças a essa população que hoje consegue viver mais, ter uma longevidade maior, é que nós temos um outro perfil de doença. E aí a atenção primária vem por meio de quem? De campanhas, né? O agente comunitário de saúde, né, que vai lá, conhece especificamente cada bairro, cada morador, quais são as necessidades, aonde precisa de saneamento básico, aonde precisa maior acesso a outras ações do poder público, né, da parte de saúde do poder público. Então, o agente comunitário tem um grande papel nesse sentido, né? Só que, como nós conversávamos ontem na parte de saúde do trabalhador, ainda há um certo vazio assistencial no que diz respeito à atenção primária de forma mais abrangente. Porque nós temos atenção primária de maneira geral, né? Mas muitos dos indicadores em relação à saúde do trabalhador, às próprias profissões, ao que esse indivíduo, esse usuário faz no seu cotidiano, não existem. E aí fica difícil a gente conseguir justificar ou direcionar recursos públicos para essa finalidade. Então, uma das propostas ontem até que nós colocamos e andou para a próxima etapa, né, da macro-regional, é constituir a possibilidade de termos agentes comunitários de saúde do trabalhador e trabalhadora. Porque isso vai fazer com que a empresa também, por outro lado, ela não entenda que ela está errada ou que ela não entenda que ela poderia ser melhor ou que ela consiga melhorar a comunicação entre gestores, empregadores e funcionários, colaboradores, né, de uma maneira que não tenha, assim, tipo, uma barreira, né? Vou fazer porque o meu gestor falou. Não vou fazer porque eu não acho legal. Mas quem nesse momento, e em que momento, aliás, houve uma explicação sobre a importância disso? Houve uma explicação, houve uma apropriação pelo trabalhador e pelo próprio gestor do quanto é importante isso, né? Então, essa função, muitas vezes, o próprio empregador ele vai entender que ele está errado quando ele é notificado, quando ele passa por uma auditoria do Ministério Público, né? Ou quando ele é, porventura, sentenciado pelo justiça do trabalho. E ele vai dizer, mas eu até não compreendia isso, e agora passo a compreender, ok. Passo a compreender, mas no momento já de penalização. Então, a atenção primária em saúde do trabalhador, ela vem justamente, poderia vir, né? Justamente para preencher essa lacuna e auxiliar tanto trabalhadores quanto empresários, empregadores, né? Nessa comunicação e nessa melhoria, né, do sistema de trabalho. Isso vem em encontro com o que a doutora falou, que frigoríficos teve que ter 10 anos de entendimento de que a cada determinado tempo tem que parar a produção, fazer exercícios laborais para poder não sofrer ali na frente com problemas? Isso é um aprendizado. É um aprendizado de muitos anos, né? E aí, né, bem provavelmente que o Justiça do Trabalho teve que notificar, sim, até eles entenderem que... Além de notificar, muitas vezes, até auxiliar no processo de compreensão,
né, dessa necessidade de intervenção, né? Então, eu sou formado há 22 anos, então dentro mesmo da atividade não só frigorífica, mas outras atividades, né? Por muito tempo se entendeu lá que talvez fosse muito importante parar o trabalho para fazer ginástica laboral. Onde você já tem um trabalho que muitas vezes ele é fatigante, né? É um trabalho que já tem uma demanda energética muito grande do trabalhador, e ainda ele tem que interromper o trabalho para fazer uma atividade física que vai demandar de consumo de energia, né? Mas isso é um processo de compreensão ao longo do tempo, né? Não tinha nem... entendeu-se naquela época que esse era o melhor caminho. E ao longo do tempo, com estudos, com aperfeiçoamento dos programas e tudo mais, a própria NR36, né? Entendeu-se que não é o momento de parar para gastar mais energia, mas é o momento de parar para recuperar, né, a parte metabólica, para recuperar a parte de energia, para que consiga ter uma melhor condição, né, de trabalho no próximo momento. Então, hoje, em alguns setores e algumas atividades econômicas, né, orienta-se, né, ou tem a orientação, né, de a gente simplesmente deu 1 hora de serviço, deu 50 minutos de serviço, para 10 minutinhos, dá 10 minutinhos de folga e descansa, para você poder voltar ao trabalho depois com energia, com maior atenção, né, porque boa parte desses trabalhos acontecem por desatenção, né, por serviços monótonos e tantas outras condições que o trabalhador perde a atenção, você foi, um acidente de trabalho. Né? Então essa recuperação de 10 minutos é muito importante. E muitas vezes até os funcionários, isso eu vi já em algumas entrevistas, inclusive até em quadros de humor, que muitas vezes os funcionários têm um maquinário que é altamente tecnológico na prevenção e segurança, e o próprio trabalhador, para ter agilidade e fazer mais rápido, acaba burlando a segurança aí que vem o acidente, né? Que vem o acidente, né? Isso acontece às vezes, de tirar a proteção, mas aí de novo, né? Temos 2 problemas, porque geralmente quando isso acontece, algum chefe vê, mas tá indo mais rápido e não fala nada. Então, de novo, né? A dupla responsabilidade. E geralmente é a responsabilidade da empresa, né? Mas é isso que eu disse, é dupla responsabilidade. Eu entendo que nesse caso há uma culpa concorrente. Ah, tá. Entendi. Né? Pelo funcionário... Se ele foi lá e tirou, o outro viu, não falou nada, então aí os 2 são responsáveis. A indenização pela metade. Ah, tá. E sobre essa questão, né, desse problema, falando do frango, aqui também, né, aqui com suínos, aqui na nossa região, também muitos frangos capinzal, suínos em Campos Novos, Erval do Oeste, Chapecó, então é de tudo um pouco. Esse trabalho repetitivo, então, causava uma lesão ligamentar e muscular aqui na... Sim, há de se considerar e que o setor frigorífico evoluiu muito nos últimos anos, né? Como falei, formado há 21 anos, trabalhei, né, uma parte em frigorífico, uma parte atendendo esses pacientes também em clínica, e há de se reconhecer, sim, que o setor frigorífico mudou, melhorou muito. O processo de produção hoje, o que não pode ser mecanizado, não é mecanizado, mas aquilo que de fato não pode ser. Fora isso, quase tudo é mecanizado para evitar justamente essas condições de lesão e tudo mais. Os programas de saúde do trabalhador são implantados, são vigentes, né? Então, mas sim, houve uma época em que nós tínhamos um volume significativo de pacientes com lesões por esforço repetitivo, né? E a repetição de movimento, aí nós temos que remontar historicamente desde a Revolução Industrial, né, dos processos de produção em linha, a especialização da mão de obra de trabalho, como essa especialização num primeiro momento, modelo lá taylorista, fordista, né, ela levou a entender que quanto mais especializado eu fosse num determinado trabalho, melhor eu cumpriria com aquela tarefa, melhor ela seria, né? Mas o resultado disso foi o oposto completo, porque esses indivíduos realizando a mesma tarefa o dia inteiro acabavam se adoecendo, perdendo função, justamente por uma condição inflamatória, né? A gente ficar lá o dia inteiro movimentando, no mesmo sentido, na mesma direção, com a mesma força, há uma maior fatigabilidade do tecido, né?
E essa fatigabilidade tem como resposta fisiológica a inflamação. Se é um dia e depois eu paro, ok, a resposta inflamatória vem, né? Faz os reparos teciduais que têm que serem feitos e depois resolveu a inflamação, tudo certo. O problema é quando isso se perpetua por muitos dias. Então, o que acontece? Ou por temporadas, né? Esse processo inflamatório nunca cessa. Aham. E aí essa inflamação se torna crônica. E a partir da cronicidade torna muito mais difícil a reabilitação. E aí nós começamos a desenvolver doenças, né, crônicas de difícil reabilitação. E daí vem o afastamento, aí vem esse indivíduo que não consegue voltar ao posto de trabalho, e ele aprendeu a fazer aquilo a vida inteira, Só sabe fazer né, aquilo. só sabe fazer aquilo. Daí ele já tem uma certa idade muitas vezes, né, chegou lá na minha idade, lá 44 anos, né, ou e para você aprender algo novo a partir de agora, é um desafio. Que você venha a ter a mesma renda, venha a ter a mesma condição familiar, financeira, social, né, que é mais difícil, né? Então aí realmente foi um cenário, né, de décadas anteriores e que dentro, pelo menos eu enxergo dessa maneira, né, dentro do setor frigorífico muito se investiu, né, para que essas condições também fossem mitigadas dentro de uma certa potencialidade. Para nós aqui é mais frigorífico mesmo, né? Essa questão do trabalho de linha, né? Mas, obviamente, tudo isso veio também, né, na questão dos automóveis e veio, né, evoluindo junto também, né? Praticamente todos os setores, né? Aqui, pela quantidade de trabalhadores envolvidos, sim, é o setor frigorífico. Apesar de que, sim, frango é um tipo de movimento e um tipo de atividade e um tipo de lesão. Suíno é outro tipo de movimento, muito mais força, né? E outro tipo de lesão. Então, é muito estudo, né? Os profissionais especializados para tentar entender e encontrar formas de realizar esse trabalho, de ter trabalho e renda para todas essas pessoas de um jeito que não cause doença. Muito bem, bacana esse trabalho, né, de vocês, tanto da justiça como também de profissionais de saúde, né, para prevenção. Doutora, a gente estava conversando outro dia com relação a acidentes com o mau uso de equipamentos. A senhora citou a Makita, que é um grande problema, né? Isso. Então, as ferramentas, elas são projetadas, né, inclusive em termos de rotação, né, potência, para uma determinada finalidade. Então, a Makita que a gente fala é aquela serra mármore, né? Então, ela é projetada para serrar coisas duras, mármore. Aí o cidadão vai lá e pega e coloca um disco de corte para usar na madeira. Então, eles falam, né, dá um coice, né? Sim, dá um coice e quando vê foi ou o dedo ou o braço ou até causa óbito. Eu já vi acidente de cortar o pescoço. Jugular. É o que a gente sempre fala, né? As ferramentas, elas têm um uso, qualquer maquinário, ela tem um uso. Ela Foi não estudada, pode ser, né, ela não pode ser burlada, né? Isso que é o grande problema que eu estava citando, né, do maquinário, né? Se há um determinado equipamento que é para aquele determinado serviço, né? E se ele tem uma proteção, não tirem, por favor. Né? Utilidade pública, que não tirem, não usem a serra mármore para cortar madeira. Querem cortar madeira, usem uma serra circular, né? Que aí vai dar tudo certo. É o equipamento certo pro objeto certo, né? Sim, sim, porque a questão da Makita é essa, é a rotação, né? Ela foi projetada com uma rotação que trocou o disco, não vai dar certo. Outros equipamentos também que são... Eu não vou saber falar de todos, mas assim, a Makita, pela quantidade de acidentes que ela acaba causando, ela é o caso clássico. Aqui na nossa região é muito. Ultimamente não tenho mais visto tanto, né? Mas em termos de acidente por mau uso de ferramenta, é o caso clássico. Há outros tipos de acidente que te chamam muita atenção, doutora? Aqui na nossa região, o acidente que tem chamado a atenção os acidentes em silo, né? Espaço confinado. Sim. Né? Eu acho que aí nos últimos anos foi que acabou acontecendo alguns óbitos. Nós somos, pela nossa condição de clima, considerados assim, um bom lugar para celeiros,
né? Aham. Mas Muitas cooperativas. Então, o que acontece? O grão, ele fermenta, né? Então, ali é um lugar que vai ter produção de gases. Além disso, né? Algumas pessoas têm o péssimo hábito de ir lá e querer socar com o pé para a coisa descer. Não é para fazer dessa forma, né? Acaba caindo. E aquilo puxa, entendeu? Puxa. Ele faz a sucção. Isso, e aí quanto mais se debate, mais desce. Então, assim, tem todo um procedimento para se entrar naquele local. Então, tem que ter 2 pessoas, pelo menos, um vai ficar só observando, tem que ter os equipamentos de proteção. Caso caia por acidente, é preciso manter a calma até conseguir fazer o devido resgate, né? Aham. Então, foram os acidentes com óbito, com exceção das motocicletas que aconteceram na nossa região nos últimos anos, foram em silo. Também com equipamentos agrícolas, tratores. Sim, eu, claro, esqueci dos equipamentos agrícolas. Trator, de novo, utilidade pública. Trator não é meio de transporte, né? Ele é uma ferramenta para ser utilizada em determinado terreno, né? Também não. Aqui nós temos um relevo muito acidentado. A gente vê lá subindo. Não é o correto, né? Então, não dá para você querer subir em 90 graus com um tratorzinho a gralha 400, você sabe que não vai acontecer, né? Exato. Então, de novo, né? É a ferramenta para aquilo que ela foi projetada para ser utilizada. E a gente vê muito acidente aqui ainda, né, no interior dos municípios. E às vezes, assim, o avôzinho vai levar o neto para passear de trator. Daquela criança foi muito triste. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. O trator, ele é uma ferramenta de trabalho. Então, assim, criança, adolescente, não devem estar utilizando, sendo transportados, enfim, brincando com essa ferramenta. Sim, né? E geralmente já é uma pessoa que tem uma certa experiência que conduz esse tipo de máquina, né? É para ser, né? Há cursos também, né? Eu não sou especialista, mas deve ter curso para isso. Eu sei que não se exige CNH, tá? Sim. Mas... Não se exige CNH vamos dizer assim, no potreiro, não. Essa pessoa tá numa estrada vicinal. Mas ela não deve estar na estrada trafegando, justamente, né? Mas a gente já viu acidentes. Exato. Mas para qualquer máquina é necessário o devido curso, a devida capacitação, o devido treino, né? Até porque os municípios hoje, com os operadores, acredito que Não, esses são todos habilitados, esses sim. Teria que ter um curso para habilitação também, né? Os sindicatos rurais, principalmente. Uma demanda. Né? Isso é importante, né? Porque acho que evitaria... Se houver, de novo, né, a questão da educação, se for incorporado que isso ali é uma ferramenta de trabalho, né? Ferramenta de trabalho é algo que pode causar um acidente, que pode causar um óbito, quem pode, quem não pode. Tudo passa pela educação, por essa cultura de prevenção que a gente está aqui tanto tempo falando e que vamos continuar, né, todos os anos, em todo o Abril Verde, voltando a ela, porque sem isso é impossível ir para frente. É pressuposto de tudo que essa cultura da prevenção seja absorvida. Doutora, para a gente encerrar a nossa conversa sobre trabalho, mas nos últimos anos, acho que nos últimos 5 anos, pandemia para cá, está se identificando cada vez mais a saúde mental. E há hoje o tal do burnout, que é o esgotamento no trabalho, mas há também outras síndromes, como ansiedade, também tem depressão, outras questões, né? Há um aumento nisso nos últimos anos, e aqui em nossa região, como é que está? Sim, eu não vou te trazer dados, né? Mas assim, qual é a minha percepção a partir do que vem nos processos? Há sim um aumento. O burnout, né? Que diz que é o queimar completo, né? Nós temos alguns casos,
muito, né, no setor bancário, né, e tudo isso muito atrelado a metas que o ser humano não vai conseguir atingir. Todos estamos submetidos hoje a essa questão de metas, até nós do judiciário. E como é que acontece? Pega um indivíduo que já está mais fragilizado, porque quando eu sei assim, nossa, a meta é inatingível, então eu não vou me preocupar em cumprir. Não, mas ela pega quem? Pega aquele que incorpora aquilo que eu tenho que cumprir, e aí não consegue, se frustra, e aí aquilo vai, que a pessoa, ela se queima por inteiro até fisicamente, né? Perde cabelo, emagrece, não consegue mais dormir. E aí nós temos uma ampla gama de adoecimentos, e aí é no trabalhador, é na dona de casa, é no jovem, né, no estudante, essa questão do mundo virtual. Graças a Deus, assim, nós tivemos uma medida importante, que é proibir os celulares nas escolas, né? Acho que foi uma coisa muito importante, porque do jeito como estava caminhando para os nossos jovens, ia ser muito, muito difícil de dar a volta, né? Então, quanto mais a gente fica atrelado a esse virtual, a falta de relacionamento, né, a falta do que é real, mais vulneráveis nós ficamos, né? E isso é geral. Então, o grande problema é só com o laudo médico você caracterizar nexo com o trabalho, sabe? Então, aí é preciso os outros profissionais para tentar entender melhor essa situação. O médico, geralmente, ele... Psiquiatra? Ele geralmente não vê o nexo com o trabalho, ele vê o nexo com outras questões da vida, né, do que não o trabalho. Mas é mais complexo do que só uma questão médica. Ah, tá. Então é uma junta que... O ideal é a avaliação biopsicossocial. biopsicossocial. É esse modelo que nós propomos a partir de agora, né? Eu acho que até era bom o professor explicar. Professor, como é que é isso? Existem dois tipos de modelo em saúde, né? Ou pelo menos de verificação em saúde. Um é o modelo biomédico, né? Também chamado de médico-centrista, né? Onde o médico é a figura essencial, e ela não deixa de ser essencial, obviamente, mas ela é a figura determinante de todos os fatores de saúde. Ou seja, ele é o profissional responsável, ou que deveria ser o profissional responsável, por identificar todos os aspectos de saúde. Se nós formos levar esse profissional médico para a década de 80, talvez realmente fosse, né? Onde nós tínhamos uma saúde mais generalista, onde nós tínhamos uma medicina mais generalista, mas a própria medicina evoluiu muito, né? E aí vieram as especialidades. E esses médicos deixaram de ser tão generalistas e passaram a ser mais fragmentados dentro das suas especialidades. Ao mesmo tempo, as demais profissões também evoluíram muito, né? E acabaram ganhando espaço no mercado, acabaram ganhando importância também das suas atuações nos processos de diagnóstico e reabilitação desses pacientes. E a Organização Mundial da Saúde, em 2003, por meio da publicação da Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, ela deixou muito claro, né, que a saúde ela não é aliás, a saúde não necessariamente é a ausência de doença. Né, e não necessariamente a presença de doença extirpa completamente os aspectos de saúde. E ela sai desse modelo biomédico para o modelo biopsicossocial, que é um modelo que observa sobre o usuário, sobre o paciente, né, os aspectos biológicos, os aspectos físicos, os aspectos intelectuais, comportamentais, psicológicos, né, e também os aspectos sociais, aonde esse indivíduo está inserido, quais são as suas condições, a condição familiar, financeira, social, inserção social, o ambiente que ele está inserido. Então, até uma das falas, né, que a gente teve ontem, e até usei essa fala como um tema de defesa de mestrado, enfim, né? Se nós pegarmos, por exemplo, em um diagnóstico, utilizarmos uma CID, da amputação do dedo indicador, né? Essa amputação do dedo indicador ela é igual para um cirurgião dentista e ela é igual para um gari, em termos de codificação. Mas os impactos sobre a saúde, o impacto sobre o trabalho especialmente, é diferente. Sim. Se eu amputo o dedo indicador de um cirurgião dentista de mão dominante, poxa, esse cara vai demorar muito tempo para reabilitar outra mão, outro dedo para conseguir fazer, ou nunca mais vai conseguir executar sua profissão.
O gari, ele vai conseguir, ao mesmo tempo, ter acesso a seus instrumentos de limpeza, né? E vai conseguir executar seu trabalho. Então, como pode o mesmo código, sobre uma única visão, gerar repercussões completamente distintas Sim. sobre dois indivíduos? Então, essa mudança desse modelo é uma observação ampliada sobre a saúde. Não só sobre o aspecto biológico, né? Sim. Ou não só sobre o aspecto nosológico de dizer qual é a doença, mas também de falar sobre quais são as repercussões que essa doença traz para esse indivíduo, numa visão muito mais ampliada. Então, essa mudança de modelo, ela se faz necessária, né? E, assim, eu particularmente escuto falar em atuação interdisciplinar desde a minha formação lá em 2002, né? Mas, de fato, a prática interdisciplinar, onde os profissionais se relacionam, né, com a finalidade de planejar, com a finalidade de pensar sobre, de diagnosticar sobre um usuário, um paciente, ela dificilmente acontece por uma série de fatores, né? Sim. Eu posso ser atendido por um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, um assistente social, um TO, um terapeuta ocupacional, mas se esses profissionais não conversarem entre si, eu não tenho a interdisciplinaridade. Sim. E no modelo biopsicossocial, ele traz a necessidade de uma atuação multiprofissional, mas com a interface interdisciplinar, que em algum momento esses profissionais conversem sobre o usuário, sobre o paciente, para que eles tenham estratégias mais assertivas, né, no processo de diagnóstico, tratamento, reabilitação desse paciente. E é isso que está acontecendo no SER3, né? No SER3 está acontecendo isso. Nós conseguimos implantar desde o início, pela própria política, mas uma forma de atuação interdisciplinar. Nós temos uma liberdade ampliada de conversar com todos os profissionais que lá estão. Então, se eu tiver... Nós temos lá o médico cardiologista, temos o otorrino, o ortopedista, o clínico geral, né? Mas o neuro, para que não esqueça de ninguém agora. Tem assistente, né, social. Daí isso dos médicos, né? Daí todos os demais profissionais, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta, né? Fonoaudiólogo, acho que nutricionista, farmacêutico. Até uma das situações bem interessantes que nós colocamos agora na política é justamente a inserção do farmacêutico, né? Por muitas vezes tenho uma comorbidade, uma doença, e preciso de 3 ou 4 médicos. Mas entre eles mesmos não há uma conversa sobre os fármacos, né? Sim. Então eu tenho uma receita de um, uma receita de outro e de outro aqui. Em algum momento pode haver uma interação medicamentosa entre as várias receitas, mas por essa falta de comunicação eu tomo tudo e está tudo certo. E tenho repercussões negativas. Sim. E daí o farmacêutico veio para o nosso programa justamente para pegar esses vários receituários que existem e fazer análise de interações medicamentosas. E o farmacêutico não faz a substituição de medicamentos, mas ele tem total liberdade com a equipe médica de sentar com eles, viu, vem cá, nós temos essa situação e essa situação. Esse determinado comprimido pode dar ruim com o outro ali. Isso, a nossa sugestão é por uma substituição nesse sentido, os doutores concordam. E aí há uma atuação interdisciplinar, né, dos profissionais, do farmacêutico e dos médicos, para que a medicação seja substituída e esse paciente tenha um ganho com isso. Né? Então, isso é uma visão Ele está ali para ampliada. resolver um problema e vocês não querem gerar um outro futuro. Exatamente. Então, essa é uma visão ampliada. Né? Se eu vou ter uma atuação do fisioterapeuta, do TO e do psico, eles precisam conversar sobre quais são as medidas assertivas e que elas possam se somar. E não cada um puxar a corda para um outro, para o seu lado. Né? Então, isso é interdisciplinaridade. E o nosso programa, tanto ele, né, quanto o SER3, tem essa característica nata, né? E assim, eu tenho gratidão em falar e é algo fantástico a forma como isso acontece lá dentro. Que bacana. Doutora, eu gostaria de agradecer então a sua presença, foi muito bom esse nosso bate-papo, falando, né, sobre a saúde do trabalhador. Deixar um recado também, né, para a comunidade, presta atenção, né? O trabalhador, muitas vezes, na pressa, faz alguma coisa errada que pode prejudicá-lo, né? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, primeiro agradecer o espaço. O programa existe com essa finalidade, essa é a nossa missão, contribuir para uma cultura de prevenção. A melhor medida com relação a qualquer acidente é a prevenção, né? Nenhuma medida de tratamento vai ser melhor do que essa. Então, esse é o nosso recado, esse é o nosso desejo,
que cada vez mais cada um cuide de si, cuide do seu próximo, principalmente no trabalho, e que os acidentes e as doenças ocupacionais deixem de acontecer. Professor João, obrigado também pela sua presença. Bom, gostaria de agradecer também o espaço, né, e falar que a UNOESC, né, como uma universidade comunitária, ela, dentro desses anseios da nossa região, né, ela foi em busca dessas políticas públicas, tanto do CER3 quanto do ERI, né, que vem atender pacientes com deficiências física, intelectual, auditiva. Dentro do ERI, vem atender a pacientes com dor crônica incurável, né, vem atender pacientes com doença cardiorrespiratória, principalmente na fase aguda, né. A nossa coordenadora, a professora Liliane, ela conseguiu montar a equipe, distribuir a equipe de tal forma e os espaços de tal forma que tudo flua muito bem. Nós atendemos a 53 municípios da macro-região, então um guarda-chuva de aproximadamente 650 mil pessoas que estão cobertas por essa política pública. Estamos na fase, apesar de estarmos já andando desde outubro, né, nós ainda estamos aproveitando o momento para divulgar essa política pública, para tornar acessível a todos os municípios, né, a todos os usuários. E estamos recebendo também, hoje de manhã, por exemplo, estava com municípios dentro do AMU, apresentando as estruturas físicas, apresentando os profissionais, a forma como nós trabalhamos, o nosso fluxo, como as coisas lá acontecem, né? Vinculado à parte de saúde do trabalhador, é um espaço também, né, de reabilitação, né, para as deficiências que venham a acontecer ou que já tenham ocorrido por parte dos trabalhadores. E naquela fala que nós tínhamos anteriormente, apesar de, no caso da deficiência intelectual, nós temos pacientes muito jovens, nós não podemos esquecer que quem acompanha esses pacientes jovens, né, que quem os leva até lá, que é responsável, são trabalhadores também. E nós também temos uma preocupação em fornecer um espaço adequado para que essas pessoas possam, porventura, executar o seu labor enquanto acompanham seus dependentes nessa política pública. Então, novamente, agradeço o espaço, o CER3, ele está sempre à disposição, né, caso alguém queira conhecer, visitar, acompanhar. É um espaço que não é da UNOESC, ele é um espaço dentro da UNOESC, mas ele é um espaço da comunidade. Obrigado, doutor. Obrigado, então, doutora. Eu conversei com o professor João Proner, ele que é o responsável técnico do CER3 na UNOESC de Joaçaba, então, que atende toda essa região, e também a doutora Lisiane Vieira, que é juíza do trabalho em Joaçaba. Gente, esse foi o nosso Liberdade de Expressão. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Agradecendo ao Paulo Barbosa, também o Misael Lima, ao Mauro Roberto Valmorbe na direção. A apresentação foi minha, Matheus Mitterer, e eu volto no próximo sábado com mais um Liberdade de Expressão, sempre com um assunto relevante para a comunidade. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.